som. Tudo certo? Instalados? Gente, bom dia. Obrigada pela presença de todos. Meu nome é Fabiana, eu sou produtora aqui do Museu do Futebol. Em nome do museu, quero dar as boas-vindas a todos vocês. Obrigada mais uma vez aí, Marco, Piovan, Santos, pela parceria. Bom, a gente está no último evento do ano, né, evento presencial aqui no auditório, então é uma honra recebê-los aqui. Vou passar aqui a bola para o Vinícius para conduzir. A gente vai entrar, então, primeiro nesse bate-papo que a gente vai transmitir agora, falando com os autores do almanaque, e vamos entrar também com o Marcelo. Deixa eu ver só com os meninos se está tudo certo. Que como é a tecnologia, né? Marcelo, você nos ouve? Ouço sim, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Perfeito. Então, a gente vai fazer essa interação aqui do palco com vocês. Marcelo, você está onde mesmo? Estou em Luxemburgo, na Europa Central. Luxemburgo. Tá certo. E, antes de passar a bola para o Vini, eu queria aproveitar para dizer que nós estamos com uma exposição temporária, uma exposição em homenagem ao goleiro Barbosa, centenário, né, do goleiro Barbosa, Tempo de Reação, 100 anos do goleiro Barbosa, que fica em cartaz até o dia 30 de janeiro. Então, fica o convite para vocês conhecerem aí a exposição. Logo após aqui o bate-papo, a gente vai dar aí início a essa sessão de autógrafos, tá bem? É isso. Obrigada pela presença de vocês, especialmente pela ilustre presença aqui de Abel e Mengalvio. Muito obrigada aqui pela presença de vocês. Não estou muito familiarizado. Bom dia a todo mundo, obrigado pela presença. Sou Vinícius Cabral, sou um dos autores do Almanaque dos Craques. Estou aqui com esse timaço aqui, Evaldo Rodrigues, Wesley Miranda, Guilherme Nascimento, Marcelo da Europa Central diretamente. Aqui a gente vai fazer um bate-papo sobre o processo do Almanaque, né? Obviamente as duas das estrelas estão ali, eles vão entrar daqui a pouquinho para falar com a gente. Vou começar com o Evaldo, que está aqui do meu lado. Evaldo, a gente brinca que você é o mago das estatísticas. Queria que você falasse aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, tanto aqui no museu quanto no YouTube, alguma estatística curiosa, mas bem daquelas mesmo, curiosas sobre o Santos, que você fala assim, caramba, não é possível isso, que está no almanaque. Bom dia a todos. Queria deixar um abraço aí para o Vini, um abraço para o Wesley, para o Guilherme, Marcelo. Que bom saber que o Marcelo está a um oceano de distância da gente, né? Um abraço, Marcelão, saudades, seu Menga, seu Abel, bom demais ver seu Abel. Quando a gente começa a trabalhar estatísticas, né, na verdade, foi um trabalho que começou em 1999. E eu aproveitei o livro do Guilherme, né? O trabalho nosso foi sempre de formiguinha, um pegando o trabalho do outro. A gente foi juntando ali os pedaços. E aí eu acabei formando todas as estatísticas do Santos, né? Todas as escalações do Santos desde 1912. E aí eu tive aquele pequenininho trabalho, né, de colocar ano por ano, jogo por jogo de cada jogador. E aí aquela soma no Excel, né? Tudo ficou mais tranquilo. Tudo ficou mais fácil. E aí, quando a gente fechou, que colocou todas as estatísticas e começou a puxar, aí apareceu várias histórias, né? Os tempos do Pelé no Santos é um absurdo, né? O que esses jogadores fizeram na década de 60 é algo tremendo, né? Em 1959, o Santos fez 342 gols em um ano. É muita coisa para um ano, né? Isso em 99 jogos. Esse ano, nós, em 82, nós fizemos 91 gols, ou seja, praticamente um quarto dos gols que eles fizeram em 99, e eles fizeram 200 e tantos, várias vezes, com essas quantidades de jogos, né? E sempre tem uma coisa ou outra. Esses dias mesmo procurando, o Santos estava aí uns 4, 5 jogos sem fazer gol dentro da Vila, e eu resolvi puxar. Tudo que você vai puxar é 1912. 1912 é 2021.
É um negócio muito trabalhoso e tomar muito cuidado. Se você, como está tudo em Excel, se você fizer um filtro, aí você já. E os caras aqui descobrem. Se você fizer qualquer bobeira, a hora que coloca no grupo, eles já sabem que você está errado. Então você tem que ter o máximo cuidado. E eu descobri que entre 1929 e 36, 29 e 36, foram 25 e 31, entre 1925 e 1931, o Santos ganhou 136 partidas, ou melhor, ganhou não, marcou gols em 136 partidas seguidas jogando dentro da Vila Belmiro. Não teve praticamente, não teve nenhum jogo nesses 6 anos que o Santos não fez pelo menos um gol. Nos tempos de Pelé, o Santos chegou a ficar 78 partidas seguidas na Vila, fazendo pelo menos um gol. E Pelé jogou na Vila 238 jogos, e só em 12 jogos o Santos passou em branco com Pelé em campo. Isso são algumas das estatísticas que você acaba descobrindo quando você começa a pesquisar a história desse time, né, do time do Santos Futebol Clube. Show de bola, Evaldo. Vamos para o outro lado do oceano, então, antes de chegar no Wesley. Marcelo, está ouvindo? Estou perfeito, estou ouvindo sim. Marcelo, eu queria que você falasse de alguma história que você foi o cara... Pode falar também um pouquinho do processo do Almanac e a história que mais te chamou a atenção de jogador. A gente sabe que tem histórias incríveis, que são pouco conhecidas pelo público. A história que mais te chamou a atenção e um pouquinho do processo do Almanac, que já está quase 10 anos, né? Que isso está sendo pesquisado e foi colocado agora no papel em 2021. Olha, eu fui um dos responsáveis aí pelo material fotográfico, né? Foi um trabalho titanesco aí, feito junto com o Wesley, com o Guilherme, com os demais aí do grupo, poder resgatar esse material fotográfico aí. E ainda ter que restaurar essas fotos, né? Teve jogadores aí que nós tivemos que restaurar aí 10, 12, 15 fotos aí diferentes para poder encontrar a melhor que seria publicada no livro, né? Então, além da gente ter esse problema aí de encontrar as fotos desses jogadores aí desde 1912 e restaurar elas, algumas fotos estavam ilegíveis, né? Fotos de jornais muito ruins, e nós tivemos aí que contratar aí o Renato Dalmaso, que é um dos maiores desenhistas e ilustradores aí do Brasil, para poder recriar os rostos desses jogadores, né? E em alguns casos aí o Marcelo Martins do Estúdios MMDC, ele fez aí diversas montagens aí de jogadores que nós tínhamos fotos, mas não tínhamos fotos desses jogadores com uniformes do Santos, né? Então ele teve que fazer uma montagem, encaixar o rosto do jogador com o uniforme da época, né? Alguns jogadores aí dos anos 10, 20, 30, 40, 50 que nós não tínhamos fotos deles aí com os uniformes do Santos, né? Então, foi um trabalho minucioso, difícil, né? A nossa intenção era colocar as fotos de todos os jogadores que atuaram no Santos, os 1.700 jogadores, mas seria um projeto inviável, né? Custaria muito caro, né? Um livro aí com 400, 500, 600 páginas ficaria muito caro e nem todos teriam condições aí de ter essa obra. Então, nós tivemos aí que encolher um pouco aí o livro para uma grande maioria dos torcedores do Santos aí poder comprar e poder fazer parte aí desse projeto, né? De todas as histórias que eu vi, né, são muitas histórias interessantes, eu acho que o leitor, o torcedor aí, ele vai ficar surpreso mais ainda com as fichas dos jogadores desconhecidas do que dos mais famosos, né? Os mais famosos sempre tem qualquer coisa de interessante, né? Por exemplo, esse ranking que o Evaldo preparou é algo inédito, né, na história do Santos, né? Nós ranqueamos aí os 200 maiores artilheiros e os 200 jogadores que mais atuaram no Santos. Então é incrível você ver que jogadores que não atuam no Santos, que deixaram de jogar no Santos, se despediram do Santos há mais de 100 anos, continuam ranqueados, né? Que é o caso do Agostinho Margua, né? Que é o segundo jogador da história mais longevo da história do Santos, né? Ele atuou em 16 temporadas e só perde pro Pelé. E é um jogador multicampeão do Santos, né? Então ele continua sendo ranqueado aí, né? E é sensacional você poder ver isso pela primeira vez, né? Rankings de jogadores aí que jogavam nos anos 10, 20, 30 que continuam aí figurando aí nessas listas, né? E de histórias
interessantes assim, eu tenho uma que o Valmir Gonçalves aí, um dos maiores peritos aí, dos primórdios do futebol de Santos, trouxe para nós, é a história do Peniche, né? Um jogador aí que atuou no Santos B, nunca atuou no time principal do Santos, e que esse cara aí, num jogo do Santos contra os marinheiros de um navio alemão que atracou o Porto de Santos, esse jogador ele marcou 2 gols olímpicos seguidos, né? O primeiro gol olímpico que ele marcou, a bola não tocou em ninguém, os alemães alegaram que esse gol não era válido, né? Porque não tocou em ninguém. Os jogadores do Santos aceitaram, pegaram, o Peniche pegou a bola novamente lá, colocou ela na linha do escanteio e cobrou novamente esse escanteio e a bola tocou em um defensor alemão e foi gol, né? Então acho que na história do futebol aí talvez seja o único cara que tenha marcado 2 gols olímpicos seguidos aí no mesmo jogo, né? Em lances quase ao mesmo tempo aí, né? Um atrás do outro. Então assim, são várias histórias, né? Tem o Mário Neves, tem o Peter Tinko, tem o Anaqueto Ferramenta, né? Que é o primeiro negro da história do Santos, né? O Santos Futebol Clube não tinha conhecimento, havia algumas dúvidas em relação ao Anaqueto Ferramenta e nós, graças a alguns documentos que nós encontramos aí, certidão de óbito desse jogador, foi descoberto que ele foi o primeiro negro da história do Santos. Então isso aí é uma descoberta que mexe com as estruturas da história do clube, né? E pra gente aí foi sensacional poder colocar tudo isso no papel, né? E meu sonho aí é poder, daqui a alguns anos, lançar uma segunda edição mais completa, né? Porque alguns familiares de ex-jogadores que estão nesse livro já entraram em contato com a gente. Nós temos aí diversas informações novas e inéditas. É isso aí. Wesley, meu parceiro Wesley Miranda, você tem muito trânsito entre os jogadores ali dos anos 90, né? Como é que é para você poder colocar no papel, no livro, histórias de caras que eram seus ídolos e viraram seus parceiros? Por exemplo, o Guga, o grande Guga. Primeiramente, bom dia, Vini. Evaldo, Marcelo, Guilherme Nascimento, a todos, em especial Abel e Mengalvio, e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Então, tem um processo legal que o Almanac ele foi amadurecendo conforme o tempo, até por conta da Sofis, né? A gente já tinha ideia de se fazer uma continuidade do Almanac, lançado em 2013 aqui, pelo Guilherme Nascimento, com a colaboração minha, do Evaldo, do Marcelo, do Valmir. E a gente já tinha algo pensando relacionado a jogadores, até por conta do Marcelo Fernandes já trazer algumas novidades na Europa, que já existiam alguns almanacs por lá. Mas assim, foi incorporando essa necessidade de se contar a história dos jogadores individualmente por conta dos fóruns do Facebook, que a gente foi concentrando ali vários jogadores, tendo contato, vivendo o dia, passando efemérides deles, e a gente criou um vínculo, né? Já vinha de algum tempo, no caso assim, dos meus ídolos que você citou, o Guga, o Almir, o Paulinho McLaren, o Sérgio, caras que eu comecei a torcer pro Santos, se eu tinha 8, 9, 10 anos, naquela época muito difícil para todo mundo, e depois com Giovanni, Jameli. E quando você para pensar que de 1.700 jogadores, pelo menos uns 200 você conheceu pessoalmente, que você está contando, você não está só falando da história, você está falando da história de pessoas que você conheceu. Então você está dando um relato de pessoas que você conviveu e gosta, né? Porque assim a gente tem um carinho especial por todos os jogadores que atuaram pelo Santos. Então, independente se ele foi ídolo, se ele fez 1.000 gols igual 1.091 gols igual o Pelé, ou ele fez um gol, pra gente tem o mesmo carinho sempre, entendeu? Porque é parte da história do Santos. Eu sempre falo que a história do Santos, ela não é físico, ela não é a Vila Belmiro, ela não é um prédio, ela não é seus dirigentes. A história do Santos são os seus personagens, a história do Santos é a sua torcida, né? Isso é o Santos, isso é a parte da história do Santos. O resto é só uma figuração. Verdade. Professor Guilherme, você, como o Wesley falou, fez o Almanac, né? O Almanac do Santos, para quem não sabe, é um livro que tem as súmulas de todos os jogos do Santos de 1912 a 2012, né? Teve esse recorte de 100 anos, então tem tudo lá, a maior fonte de pesquisa
que o Santos pode ter junto com o Almanac dos Craques. A gente tem visto um movimento, professor, de times lançando almanacs também. Fluminense lançou o seu. Eu queria que você falasse para o pessoal aqui, para quem está nos acompanhando pela internet, qual que é a importância de ter um documento histórico como o Almanac dos Craques. O que fica de legado e de... Não vou dizer... Pode ser até um chamariz para outros times também pensarem em fazer, porque é a história do futebol brasileiro que a gente está falando, né? O Santos é uma parte da história do futebol brasileiro, uma parte grande, inclusive. Bom, bom dia a todos, bom dia Abel, bom dia Mengalvio. É sempre uma alegria estar com os grandes craques. Dois dos caras que me fizeram torcer para o Santos. Né? Quem nasceu lá nos anos 60 não tinha, e que gostava de futebol, brincava de futebol, o time de botão tinha que ter esses caras. Né? Então meu time de Santos tinha lá Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe e depois o Abel, né? No final dos anos 60. Então assim, cara, a gente fica muito contente com a presença dos dois. E uma coisa que eu acho que é importante, e a presença do Abel e do Mengalvio, ele ganha uma significação, ele bate com o que você está perguntando, o Vinícius. Porque assim, muita gente coloca que esse pessoal que jogou nos anos 60, nos anos 50, o futebol era outra coisa, era muito mais fácil jogar, não é a mesma coisa que jogar hoje. Realmente eu acho que era bem diferente, né? Jogar sem cartão vermelho, sem cartão amarelo, né? Com chuteira, com as travas que, né, pareciam uns pregos que os caras usavam, campo de terrão muitas vezes, uniforme hiper pesado. Então assim, o pessoal não faz ideia do que esse pessoal que jogou desde o início da história do Santos, anos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... todo esse pessoal, eles prepararam o caminho para os caras poderem jogar hoje, né? Em campos que são os verdadeiros tapetes, né? Com rigor na aplicação das regras. Né? Então, eu faço ideia do que os dois ali passaram, jogando pelo interior de São Paulo, né? Lá nos anos 60, 70, pelo interior do Brasil, nas condições que tinham para jogar. Então, quando a gente faz um livro como o do Almanac dos Craques, que conta a história de cada um deles, né, eu acho que é muito importante para a geração atual, né, para perceber que o futebol ele é mais do que centenário, ele já existia antes de 1990, né, e que os outros clubes precisam fazer o mesmo caminho. Né? A gente conseguiu fazer aí, né, que nem o Marcelo lembrou, 10 anos de pesquisa, procurando fotos, vendo números, procurando biografia. Uma coisa que foi muito interessante, queria dar um realce que o Marcelo falou. A gente foi procurar registro dos jogadores em tudo quanto é lado, inclusive em óbitos, né, para a gente poder acertar a data certinho e tal. E que a gente descobriu como a história do Anacleto Ferramenta. Está lá, no obituário dele, na certidão de óbito, está lá. Né? Ele era pardo. Então, assim, isso não tem na história do Santos oficial. Então, isso é muito importante, esse resgate que a gente fez, né, da história do Santos, ela é muito importante para a gente poder entender o futebol de hoje e para mostrar também para o pessoal mais novo que o futebol, né, tem uma história ao longo do tempo, tem uma importância social muito grande aqui no Brasil, muito grande, um esporte de elite, né, como ele nasceu, vindo, importado da Inglaterra, né, ele ganha os campos varzianos aqui na capital, vai ser jogado nos campos na beira da praia, lá em Santos, ou nos campos de várzea lá em Santos também, e passa a ser um fenômeno popular. Então, quando a gente resgata a história das pessoas que jogaram pelo Santos, como o Wesley falou, a gente consegue fazer uma leitura muito, muito interessante da época de cada um. Né? E a gente acha histórias assim, incríveis, né, Vinícius? O Evaldo vai enriquecendo com os números, mas a gente que acabou montando algumas biografias, a gente achou histórias assim, fenomenais aí no meio desse povo todo.
Isso, assim, como o Marcelo falou, escrever sobre o Abel é mais ou menos tranquilo, escrever sobre o Mengalvio é mais ou menos tranquilo, escrever sobre o Pelé, o Pepe, o Edu é mais ou menos tranquilo. Agora, quando a gente tem que buscar lá aquele cara que jogou 10 partidas em 1950, e aí você acha a história bacana do cara, é muito gratificante da gente fazer. Então, eu acho que vejo isso. Tomara que os outros times, assim como também foram fazendo diversos almanaques, né, dos jogos, agora faço também dos craques, né, dos outros jogadores, que acho que é muito importante o futebol. E o almanaque a cada ano ele tem que ser atualizado, né? O jogador do Santos estreia, por exemplo, acho que o recorte foi março, né, se não me engano. Foi, março. A partir de abril, quem jogou não está mais. Então daqui a um tempo já vai surgirem novos raios. E a gente coloca não só os raios, a gente coloca os trovões também. Marcelo, falar uma parte aqui, só antes de chamar nossos dois craques, a gente vai fazer só uma rodada rápida de pergunta aqui com os autores. Marcelo, eu queria falar um assunto que não é, assim, é meio chato, mas acho que é importante levantar essa bola. A gente bate muito no ponto da história, né? A Sofis é para resgatar a história. A gente vê um movimento da imprensa brasileira, até mundial também, que querem apagar uma parte da história do futebol, que é separar entre gols oficiais e não oficiais. Volta e meia a gente vê, hoje o Messi passou o Pelé, o Cristiano Ronaldo passou o Pelé, todo mundo passa o Pelé todo dia. Eu queria saber de você que está aí, tem almanaque de outros times europeus, tem do Barcelona, do Benfica, um monte de time. Como é que é a visão do europeu sobre isso, né? Porque eu vejo muito essa divisão aqui no Brasil. O que é um gol não oficial? Não tinha trave, não tinha bola? Como é que é isso? Como é que é a sua visão e por que você acha que estão fazendo esse movimento? Ganham o que com isso, né? Tentar apagar a história do Pelé ou diminuí-la? Olha, Vini, acho que existe uma má vontade aí da imprensa europeia, nem dos historiadores dos grandes clubes da Europa, né? Porque, como você citou aí, eu tenho aqui um livro de 110 anos da história do Barcelona, onde os gols do Messi, gols oficiais do Messi, eram contabilizados, né? Amistosos e competições. Eu tenho a biografia do Alfredo Di Stefano, que é uma biografia, um livro oficial e chancelado pelo Real Madrid, onde eles contabilizam gols em competições e amistosos, né? Torneio Mohamed V no Marrocos, o Di Stefano marcou gols e está lá na lista de todos os gols que o Alfredo Di Stefano marcou pelo Real Madrid, né? Então essa grande polêmica em relação a gols oficiais, né? Nós tivemos aí diversas discussões aí com alguns jornalistas, alguns pesquisadores, né? Existe um problema de nomenclatura em relação a isso, né? O que foi feito foi uma separação entre gols em competições, né, e gols oficiais. O que é um gol oficial? Um gol oficial é um gol realizado em uma partida amistosa ou de competição, onde existe uma súmula, onde existe um trio de árbitros, onde as regras da FIFA e do futebol são respeitadas, as medidas dos campos são respeitadas. São 11 profissionais contra 11 profissionais e um uniforme oficial, né? Se você vê o primeiro jogo da história do Corinthians é um jogo amistoso de várzea, e é o primeiro jogo oficial da história deles, é o jogo número 1 da história deles. O jogo número 1 da história do Palmeiras é um amistoso. O jogo número 1 da história do Cruzeiro é um amistoso. O jogo número 1 da história do Internacional é um amistoso realizado em um Grenal. E do Fluminense, idem. Então, essa polêmica começou em 2007, né? A revista Placar aí resolveu fazer uma reportagem aí sobre os gols do Romário, afirmando que o Romário estava longe de marcar o 30º gol, né? Contabilizando todos os jogos e gols oficiais, competições e amistosos, né? E o Romário acabou ficando bravo por causa dessa reportagem, né? A reportagem da Placar dizia claramente em letras garrafais, né? Romário 1000 gols nem a pau. E o Romário ameaçou não dar mais entrevista para a Placar, né? Aí eles tiveram uma ideia genial de fazer uma outra edição, né? A seguir, né? Dizendo que o Romário era maior do que Pelé. O que eles fizeram? Fizeram uma comparação, né? Fizeram uma tabela de gols do Pelé e do Romário em competições, né? E total, amistosos e competições, né? E o Romário em jogos e gols de competições tinha mais do que o Pelé. E aí eles fizeram uma peneiragem aí nessa conta, né? Aí a imprensa internacional, a argentina principalmente, a mexicana, a europeia, entrou no oba-oba, né? Então, o pessoal no Barcelona, quando viu aquilo ali, o Messi já estava descontando com
mais de 100 gols, né, os caras já começaram a investir nesse negócio de gols oficiais, né? Gols oficiais. A maioria dos jornalistas, infelizmente, que falam gols oficiais, eles não sabem que boa parte dos grandes clubes da história do futebol brasileiro contabilizam amistosos desde o dia que foram fundados, né? E não sabem a definição de gol oficial. Você pergunta para ele o que é um gol oficial. Um gol oficial é um gol realizado em uma competição chancelada pela FIFA. Peraí. O octagonal do México, o pentagonal de Buenos Aires, era a Federação Argentina que organizava a competição, esses torneios, né? Então, se for assim, se fosse uma competição chancelada, o Pelé tem aí mais uns 300 gols aí que foi peneirado aí nessa lista aí de gols em competições, né? E depois o grande problema é esse lance de eles falarem do Bican, né? O Bican é o herói de uma geração aí, né? Que tem 3, 4 mil gols, mas ninguém consegue provar que o Bican tem mais gols que o Pelé, né? A contagem do Bican são 500 e poucos gols. Quando você pede uma lista detalhada de datas com jogos do Bican, não aparece. Aparece 1935, 30 gols, 1937, 40 gols, e não há uma lista detalhada. Depois você pergunta para esses jornalistas e pesquisadores onde está a lista do Bican. E eles falam, a lista do Bican não existe porque os jornais na República Tcheca foram incendiados durante a Segunda Guerra e nós perdemos essa prova. Então, se for assim, o Friedenreich tem 3 mil gols. Né? Nós só conseguimos encontrar 500 gols do Friedenreich. O que a gente vai inventar como desculpa dos outros 500 gols do Friedenreich? Foi a Revolução de 32, durante a Revolução de 32 incendiaram os jornais de São Paulo. Então a gente não pode fazer um levantamento histórico baseado no eu acho. Né? A revista Placar tomou como bandeira aí uma peneiragem de gols, né? Eles, mesmo na revista de 2007, se vocês quiserem ver aí nas nossas redes sociais, eles mesmos decidiram, para nós a gente vai contabilizar aquilo que nós achamos importante. Né? Quer dizer, um jogo entre Portugal e Malta é um jogo oficial, um amistoso, né? Mas um jogo entre Santos e Real Madrid, Santos e Barcelona não é um jogo importante. Né? 120 mil pessoas, 110 mil pessoas foram ao estádio, pagaram ingressos, foram lá, os jogadores do Santos aí, seu Abel e seu Mengalvo, se mataram durante 90 minutos, e 60 anos depois, alguém bate na porta da casa deles e fala assim, se aquele jogo que vocês disputaram lá não foi um jogo oficial, foi um pique entre amigos. Né? Então é lamentável a que ponto chegou a nossa imprensa, e eu acho triste que esse pessoal aí, os formadores de opinião, não perguntam para os historiadores dos clubes, né? Perguntam para o Fernando Zaluco no Palmeiras o que ele acha, o Michael Serra no São Paulo, Celso Zelt, que foi o cara que fez o primeiro almanaque de um clube do Brasil, o que eles acham, né? Antes de você lançar esse tipo de opinião, né? Porque acabou se transformando na maior fake news da história do futebol. Verdade. Aproveitando nessa esteira, Evaldo, muito do mito do Santos, da época do Pelé, do Mengalvio, do Abel, ficou por conta das excursões que o Santos fazia pelo mundo. Tem alguma... Foi você que levantou o dado, o Santos ficou tanto tempo fora, que eram quase 3 anos excursionando nos anos 60? Era isso? Acho que a pergunta tinha que ser lá para a Europa de novo, lá para o Marcelo. Marcelo tem esse dado? Mas eu vou... no Almanac, no maior espetáculo da Terra, tem os dados, o Santos ficou me ajuda aí, Marcelo, 1.361 dias excursionando, 1.261, né? Nos 18 anos dos tempos do Pelé, o Santos ele viajou e jogou fora do Brasil, que dava para dar 46 voltas no planeta Terra, dava para esses senhores que estão ali ir na Lua e voltar 2 vezes nos 18 anos em que Pelé jogou. Só os 18 anos, nós não estamos nem falando de Santos, nós estamos falando dos tempos de Pelé. O Santos, ele, como eu falei para vocês, viajou 5 continentes. Eu estava lendo um livro sobre missões, eu sou evangélico, e o missionário estava em São Tomé e Príncipe, ali perto da... É uma ilha ali na costa da África, né? E eles foram evangelizar umas tribos, e como o Santos tinha jogado ali na Nigéria, na época do Pelé, aquelas tribos ali nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo, mas já tinham ouvido falar do Santos, sabiam quem era o Santos e já tinham ouvido falar de Pelé, para você ter uma noção do que os tempos do Pelé representou ao redor do planeta Terra. É isso. O Wesley, ele tem essa cara de novinho aí, mas ele já tem uma certa idade, Wesley. Eu queria saber se a importância desse rescaldo da geração Pelé, né? Depois você pode falar o ano que você nasceu, se você quiser.
E qual foi o jogador que te chamou a atenção quando você era moleque e falou, não, cara, esse é o time, eu vou torcer para esse time, eu vou pro estádio ver esse jogador? Eu sou de 1981, então eu sou um menino da fila, né? Assim como uma geração muito grande. E assim, eu aprendi a gostar de história primeiro do que escolher meu time, entendeu? Primeiramente eu gostava de olhar sobre história, gostava de olhar a história de São Paulo, a história do Santos, mas aí eu fui vendo que o Santos era o time do Pelé. Então o Santos tinha uma história única, uma história rica. E foi me abraçando nisso, vivendo, falei, pô, esse é o maior time, cara, não tem pra ninguém. Mas a época não era muito boa, né? Se a gente tá falando de 1990, 91. Então eu vou dizer que foi entre Almir e Paulinho McLaren, não sei se vocês lembram. O Almir é um ponta-direita muito rápido, veloz, cruzava, e o Paulinho McLaren foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 91. Depois veio o Guga, veio outros jogadores, mas a princípio foram esses os primeiros ídolos. Claro que depois que a gente volta, a gente vê o quanto o Santos teve de grandes jogadores. Então, quer dizer, você pega um time que teve Pelé, Zito, Gilmar, Mauro Ramos, Carlos Alberto Torres, Ramos Delgado, e só falando dos anos 60, Mengalvio, Dorval, Lima, Coutinho, cara, Coutinho, Pagão, não tem pra ninguém, cara. Então, não é pouca coisa, não. Verdade. Professor, antes de chamar os dois craques, a gente está no Pacaembu. E uma recordação sua assistindo o jogo do Santos aqui no estádio. E ilustra pra gente como é que era o Pacaembu na sua época de infância. Bom, eu sou daqui de São Paulo, sou paulistano. Apesar de hoje morar no litoral, morar em Mongaguá. Então eu vim muitas vezes aqui no Pacaembu. Eu lembro de alguns jogos bem legais aqui no Pacaembu. Eu vim aqui muito nos anos 70, no pós-Pelé. Então, assim, quem se desesperou com o time agora, nesse ano de 2021, eles não sabem o que era torcer para o Santos em 76. 75, 76. Assim, tem umas histórias legais. O time, se olhar hoje a escalação do time daquela época, o time não era ruim. Só que o time não dava liga, dava um desespero no time, era uma pressão enorme e as coisas não aconteciam. Mas eu lembro aqui no Pacaembu a primeira lembrança legal foi assim, em 76 eu tinha quebrado o fêmur, né, jogando futebol, que eu era um grande craque, então assim, eu acabei quebrando a perna. O futebol perdeu um grande jogador. E eu tive que ficar usando muletas, né? Eu não podia encostar o pé no chão. E eu vim assistir um jogo aqui no Pacaembu, Santos e Atlético Paranaense, brasileiro de 76, e assim, eu vim de muleta, né, para o estádio, né? Era uma maluquice, porque eu tinha que entrar, não podia entrar pelo portão principal, porque, né, para subir depois para a arquibancada era inviável. Então eu tinha que entrar pela arquibancada da Itápolis. E estava uma fila gigantesca no estádio e tal. E a gente conseguiu pegar ingresso. Na hora de entrar, tinha aquela revista da PM, né, dando geral em todo mundo. Aí lá o sargento, lá, o soldado, né, viu lá o moleque lá de 15 anos, de muleta tal, com a camisa do Santos. Porra, mas jogo do Santos só tem fanático. Entra, moleque, entra logo de uma vez. Aí vim pro estádio, a gente começou a ver o jogo, tal, o Atlético fez 1-0. O jogo assim, encruado. 10 minutos finais, o Santos virou 2-1. E aí no segundo gol, com uma perna só mesmo, a gente pula tal. E depois que termina a comemoração, você bate a mão no bolso. Cadê o dinheiro? Para voltar para casa. E aí eu perdi o dinheiro para voltar para casa. Aí não teve jeito, eu tive que ficar, né, dando aquela, né, de migué, né, pedindo esmola no final do jogo. Falei, pô, ô Santista, ajuda aí, ó, na hora do gol, perdi o dinheiro. E aí lá, apoiado numa perna só, muleta. Foi até, assim, era uma imagem, acho que até engraçada. O dinheiro veio, é óbvio, né? E ainda sobrou para comprar um dogão e um guaraná no final antes de ir embora.
Essa foi uma passagem legal. E a passagem, assim, acho que mais bacana aqui é a Libertadores de 2011, né? Libertadores de 2011, que eu vim aqui no estádio, já fazia um tempo que eu não vinha aqui no Pacaembu. E foi uma noite muito legal. Mas, assim, vi muitos jogos aqui do Santos. Vi um 3-3 do Santos com a Portuguesa aqui também, uma loucura de jogo, um gol atrás do outro. Vi boas derrotas do Santos aqui também no Pacaembu, né, nos anos 70. Mas o Pacaembu tem um lance que é muito legal, que é um estádio acolhedor, né? É um estádio que acolhe, né? E é uma pena, né, que a gente perdeu, né, esse equipamento público, né, com a derrubada do tobogã e tal. Eu particularmente achava o tobogã uma coisa arquitetonicamente horrorosa, né? Mas servia para a finalidade que ele se propunha, que era de ter um lugar a preços populares, para muita gente a preços populares, né? E é uma pena que ele foi destruído, e a gente vai ver aí o que vai acontecer com o Pacaembu daqui a alguns anos. Mas o Pacaembu realmente, eu acho que é a casa de todo torcedor. Vou tirar o óculos aqui, com máscara e óculos não combinam. O estádio Pacaembu eu acho que é a casa de todo torcedor aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Um lugar icônico do futebol. Verdade. Agora eu queria chamar, por favor, aqui seu Abel e seu Mengalvio aqui pro palco. Uma salva de palmas para os dois, por favor, gente. Enquanto eles vêm, vou só falar a ficha deles para vocês verem o tamanho desses dois homens. Seu Abel Verônico, ele jogou no Santos entre 65 e 71, foi campeão paulista em 65, 67, 68, 69, campeão brasileiro em 68, do Rio São Paulo de 66, da Recopa Sul-Americana de 68 e da Recopa Mundial de 68. Já o seu Mengalvio jogou de 60 a 69, ganhou nada menos que o Mundial de 62 e de 63, Libertadores de 62 e 63, Paulista vai demorar um pouquinho, tá? 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69. E o brasileiro de 61, 62, 63, 64, 65. Uma lenda viva da história do futebol brasileiro. Pessoal, eu vou começar fazendo uma pergunta para cada um e quem da plateia se sentir à vontade, só falar dos autores também, tá? Todo mundo que tiver pergunta pode acionar os nossos dois convidados. Vou começar pelo seu Abel. Abel, primeiro que você é o primeiro jogador do Almanac. É a primeira foto, se eu não me engano, do Almanac é sua. Posso estar errado, mas acho que sim. Sim. O Edu foi um gênio na posição de ponta esquerda, né? O senhor é ponta esquerda também. E mesmo assim você jogava junto. Os técnicos, tanto o Lua quanto o Antoninho, colocavam o Edu no comando de ataque para acomodar o senhor na ponta esquerda. Como é que era esse entendimento entre você, Edu, Pelé e tantos outros craques que jogavam no Santos naquela época? Boa tarde para todos, cumprimentos. Dizer que é uma satisfação enorme poder estar aqui com o Mengalvio, representando meus outros companheiros, né? E dizer que entre Abel Verônico, Jonas Eduardo Américo e José Macia, até hoje existe uma rivalidade. Não? Na hora que a gente vai assinar, então os três, aí o Pepe brinca. Eu vou assinar 11. Meio-dia e 20. 12. Mas nunca houve assim, dentro do campo, fora do campo, nenhum tipo de ressentimento ou mágoa por um estar jogando e o outro não. Por quê? Eu, por exemplo, vim com a finalidade de substituir o Pepe, que já estava para se aposentar, né? Mas, apesar de ter feito um bom campeonato em 65, muito bom,
Em 66 apareceu o Edu e em 67 eu amarguei reserva por muito tempo. Mas voltei em 68, 69 e vivemos tranquilamente essa coisa. Logo o Pepe também se aposentou e até hoje a gente consegue uma amizade grande, uma coisa assim que me dá muito prazer e muito orgulho de ter participado com esses jogadores. Não sei se eu respondi tudo. Não, tá ótimo. Vou fazer um aqui para o Mengalvio, e aí os autores e a galera podem ficar à vontade. Seu Mengalvio, qual você julga o momento mais marcante, mais importante que você teve em toda a sua passagem de quase 10 anos pelo Santos? Foi bom dia ou boa tarde, né? Boa tarde, né? Realmente, foi vários momentos que eu tive de emoção no Santos Futebol Clube, porque eu sempre falo, né? Onde eu chegava, Deus abria as portas para mim. Então, quando eu cheguei no Santos, numa época realmente muito boa, né? E eu tive o privilégio de, na posição, o Santos estava tendo dificuldade, não achava o jogador certo para substituir um dos maiores meia do futebol brasileiro, o Jair. Era um grande craque e já tinham testado vários jogadores, não dava certo. E graças a Deus eu cheguei e dei sorte ao mesmo tempo de encontrar grandes jogadores, né, que me ajudaram, cooperaram comigo. Dorval, que já estava no Santos, o Coutinho, o Pepe. Esses jogadores me deram uma força tremenda, né? Então eu sempre falo, né? Eu fui abençoado por Deus. Tá certo que a gente tem que ter qualidade para jogar, né? Mas a estrela tem que ser boa. Se não for boa, ele fica na metade do caminho. É isso aí, Mengalvio. Geralmente, ontem nas redes sociais, pipocou que o Mengalvio estava completando aniversário, dia 17 de dezembro. Só que, na verdade, foi há 2 meses, né, Mengalvio? Seu aniversário, seu pai registrou depois, né? Comigo sempre acontecia coisas esquisitas, viu? Porque, realmente, a data do meu aniversário é 17 de outubro. Uhum. Mas o meu pai era muito folgado que nem eu, né? Os filhos nasciam, ele esquecia de ir no cartório para acrescentar a data de nascimento. Uhum. E aconteceu comigo, eu nasci em outubro, 17 de outubro, mas o meu pai só foi registrar em dezembro. Mas deu certo, né? Porque foi tudo um monte de boleiro na casa, seu pai era maestro, não é isso? Então, é o que eu falo, né? Tudo aconteceu, coisas esquisitas, né? Comigo, né? Tá certo. E uma dessas foi essa aí. Abel, pode falar, Abel. Olha, isso aí que aconteceu comigo, também aconteceu comigo. Isso. Mesma coisa. Pode corrigir aí no almanac. Tá bom, a gente vai. A gente vai sim. É 2 de outubro. Motivo. O mesmo domingo. Tá certo. Entendeu? Não é nada de gato, não, né, seu Abel? Não. Não. 41 para 41. Tá. Ô, seu Abel, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, porque a gente da Sofis, a gente gosta muito de fazer o resgate da história do Santos, né? E dar o devido valor a alguns títulos que geralmente a torcida não conhece, não valoriza, né? Então todo mundo sabe que o Santos é bicampeão da Libertadores, 62, 63, o Mengalvio participou, e depois o bicampeão mundial de 62, 63. Alguns anos depois, eles criaram a Recopa dos Campeões Mundiais, entendeu? Que era o encontro entre os campeões mundiais até então, né? E entre eles, é claro, o Santos, né? O Racing, o Peñarol, e na Europa tinha a Internacional e o Real Madrid. O Santos ganhou de 1-0 em San Siro a final da Recopa Mundial. O senhor jogou na ponta esquerda, não é isso?
Foi 1-0 ou 2-1? Foi 1-0, gol de Toninho Guerreiro em rebote de falta do Pelé. Aí eu joguei depois, lá contra o Inter, Aham. mas acho que foi 2-1. O senhor não lembra desse jogo que foi 1-0 em 69? 69. Foi em junho de 69, válido pela Recopa Mundial de 68. O senhor lembra disso aí? Então, é do seu jogo que eu estou pensando. Então. Aham. Não, eu queria saber se os jogadores têm um conhecimento de que esse título foi realmente importante. Tem, né? Inclusive tem medalha. Isso, tem medalha. O Santos adicionou Recebeu uma medalha. estrela a mais acima do escudo, ficou com 3 estrelas durante 4 anos, não é isso? Isso. Então, é um dos resgates que a gente faz. A gente da Sofis recentemente recriou essa camisa para que o torcedor tenha conhecimento da importância desse título. Evaldo, quer fazer alguma pergunta para o Abel? A gente pode dizer, então, que o Santos é tricampeão mundial, né? Ele é bicampeão mundial e supercampeão. campeão dos campeões mundiais. Isso. Na verdade, eu acredito que ela vai ser direcionada mais para o seu Menga, porque eu queria falar um pouco sobre a figura do Zito. Porque ser capitão de um time daquele time de Pelé não deveria ser fácil, né? Uma coisa é você conduzir ali as fogueiras de vaidades, que não acredito que tinha, senão o time não daria tanto tempo. Mas eu acho a maior dificuldade é dentro do campo, para manter o foco. E como é que seu Zito, ele durante os jogos, como é que era a postura dele com vocês? Ele era realmente esse gerente, aquele líder que a gente fala? E quando ele saiu, qual foi a dificuldade que vocês tiveram, a falta que vocês tiveram dele? O Zito, nem preciso falar quem foi o José Eli de Miranda, né? Foi um dos maiores volantes que o Brasil teve. E eu tive esse privilégio de chegar no Santos num momento realmente muito bom para mim, porque já tinham testado vários meias para jogar com o Zito, né? O último meia que realmente estava jogando com o Zito era o Jair, um dos maiores meias do futebol brasileiro. E eu tive esse privilégio de chegar e estar a vaga, né, de ter essa vaga no time. E já foi tinha sido testado vários meias. E eu sempre digo, né, eu cheguei, já procurei na melhor forma possível treinar e fazer com que agradasse a comissão técnica, né? E eu recebi uma orientação dos meus irmãos, e que eles foram também jogadores profissionais, e que quando eu vim para o Santos, eu já tinha acertado com o empresário as condições financeiras todinha, tudo certo. Então eu cheguei aqui no Santos. Quando eu cheguei aqui no Santos, eles queriam que eu fizesse teste, né? Eu queria que eu fizesse teste, eu falei que eu não ia fazer teste. Não, então você não está acreditando em você? Não, eu estou acreditando. E se eu quebrar uma perna aí, como é que vai ficar? Entendeu? Então, é o que eu falo. Eu fiquei uma semana, e naquela época tinha, do lado da Vila Belmiro, tinha um cinema. E às vezes tinha treino à noite, né? 6, 7 horas da noite, tinha treino. Então, para eu escapar, para não fazer teste, tinha um cinema e me enfiava lá dentro do cinema. Não demorava 10 minutos, chegava o massagista, Sabuzinho. Ei, Mengal, o que é? Os homens estão te chamando para treinar, para fazer o teste, né? Eu não, eu já saí
lá de Porto Alegre, já com o contrato já feito, já tudo acertado. Teste eu não vou fazer de jeito nenhum. Levou uma semana nessa agonia. Mas, graças a Deus, não precisei fazer teste. Assinei o contrato, tudo direitinho. E até hoje eu penso nesse lance, entendeu? Que as portas se abriram de uma tal maneira para mim, no Santos, que eu até hoje eu não esqueço, de jeito nenhum. E eu tive a orientação muito boa, ajuda muito boa dos colegas, o Dorval, o Coutinho, o Pepe, José Lide Miranda, Mauro Ramos de Oliveira. E o maior deles todo foi o Dalmo Gaspar. Esse me orientou muito. Eu fui morar numa pensão com ele. E era um cara assim, inteligente, estudado. Então ele me orientava muito. Chamava Dalmo Gaspar, que até hoje eu não esqueço dele. E essa é a minha vida que eu tive no Santos Futebol Clube. Só alegria. E graças a Deus nunca tive uma contusão grave nem nada. Perfeito. Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta para os dois? Manda bala, Anitta. Oi, gente, um prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que todo mundo que está aqui sabe que essa relação que o Santos tem com vocês, com os nossos ídolos eternos, ela é muito única. A gente vê muito pouco isso no futebol brasileiro. Eu queria ouvir de vocês qual que é a importância do clube manter essa relação com vocês, de vocês estarem presentes no dia a dia do clube. E é isso. Realmente, andou uma época que a gente estava sendo esquecido. Parece mentira, parecia que a gente nunca jogou no Santos Futebol Clube e nunca tivemos grandes títulos, porque a gente era realmente esquecido totalmente. Mas, graças a Deus, num momento, mudou muito, viu? Mudou muito. A gente está sempre sendo lembrado, com a graça de Deus, sobre todos os sentidos, ouviu? Então, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso glorioso Santos Futebol Clube. Seu Abel. Então, como o Menga disse, né, muito tempo assim que se passou e alguns atletas eram esquecidos. Eu tive a sorte de, durante 18 anos, antes de ser ídolo eterno, trabalhar nas categorias de base, que rendeu ao Santos muito dinheiro e rende até hoje, com esses jogadores que foram desde Robinho, veio Robinho, Diego, Alex, e Ganso, e Gabigol, e Neymar, e Rodrigo, e por aí afora. Que são pessoas que começaram lá no Santos com 11 anos. Eu tive a felicidade de passar por essa fase, né? Infelizmente, em 2019, com mudança de diretoria, fui demitido, né? Saí, deixei mas o mesmo presidente que me tirou, um ano depois me chamou que eu merecia fazer parte dessa categoria sensacional. Eu fico acanhado, né, de estar junto com esses caras. Bicampeões mundiais de futebol, bicampeões da Libertadores, tricampeão da Libertadores, 8 anos campeão paulista, entendeu? São eles. Eu estou junto com eles, então, mas eu também tive meu mérito. Não só como jogador, infelizmente não pude ir na Copa do Mundo porque tinha um Edu, tinha um Paulo César, sensacionais jogadores, mas sei daquilo que eu pude dar ao Santos, tanto dentro como fora, né? Como supervisor e coordenador das categorias de base. Hoje eu tenho esse reconhecimento como ídolo eterno e aceito de bom grado, porque não só pelo reconhecimento, né?
aqui na cidade de Santos, não sei se alguém aqui, todo mundo aqui, não conhece assim, nem como é, mas a gente não pode sair. O Menga não sai de casa, a filha dele está ali. Eu não sou Pelé, nunca fui. Para sair de casa, já sabe que vai ter que parar para conversar, para dar de hotel em Santos. Então, eu estou bem à vontade com essa sua pergunta. O seu Abel falou da seleção brasileira, ele fez um jogo pela seleção brasileira contra a Hungria no Pacaembu, o Brasil ganhou de 5-3 e ele marcou um gol. Né? Não só marquei um gol, como sofri um pênalti que resultou em gol e dei um passe pro gol. Tá? Ué, tá certo. Então foram, Uma assistência. aí eu fiz aquela... foi bom tu falar isso. Posso dar uma continuidade aqui? Pode. Se você pegar a lista de goleadores, você vai ver que um Abel Verônico, que é ídolo eterno, só fez 28 gols, ou 29, 28 no Santos. Aí tu vê Edu, 300, fez o Pepe, 500. Por que o Abel só fez 28? Porque naquela época não tinha negócio de assistência, entendeu? Não tinha. Então, muitos gols que aconteceram foi passa de seu Abel. Por isso que eu joguei 6 anos aqui. Não, é bom falar, porque a pessoa vai ver a estatística, vai ver, só 28 gols, jogou 346 partidas. Mas tinha as assistências também, né? Claro, então... Porque era a maneira do que eu jogava, né? Jogava aberto. Então, quando você vai até a linha de fundo, o gol não tem mais 7 metros. O goleiro encosta ali na baliza, como é que você vai chutar de cima da linha? E se você pegar, quando o Santos foi campeão contra o São Paulo, fez um gol de cima da linha. Outro dia me mandaram para mim. De cima da linha eu chutei, a bola bateu na trave assim em cima. Contra o Palmeiras, 3-0. Contra o Palmeiras, bateu na trave e bateu na outra trave. Uhum. E entrou. Por quê? Porque da linha de fundo é difícil fazer o gol. O goleiro fecha, e muitas vezes o gol que era você que ia fazer é o zagueiro que faz contra. Então é isso. Tá certo, senhor Abel. Estou falando demais, não estou? Não, tudo certo, fica tranquilo. O seu Mengal, falando de seleção brasileira, se não me engano, foram 15 jogos e um gol. E esse gol o senhor marcou quando você jogava no Aimoré, não foi? Que o senhor foi campeão sul-americano? Olha, eu vou ser sincero para vocês, ouviu? Eu não fazia gol em ninguém. Mas parece mentira, rapaz. O único, não sei se foi 1 ou 2 ou 3, mas um gol que eu não esqueço nunca. E até hoje eu dou risada sozinho, viu? E esse gol, sabe qual foi o time que eu joguei, que eu fiz esse gol? Contra o Corinthians, rapaz. Eu lembro. 65. 4-2. Eu não me lembro bem, eu só sei que eu não fazia gol em ninguém. E nesse jogo, até hoje eu não esqueço. Se eu não me engano, foi no Morumbi. Foi. O senhor fez um gol importantíssimo também na final do Mundial Interclubes contra o Milan no Maracanã, né? Eu vou te contar, até hoje muita gente não sabe que foi eu que eu fiz o gol. Porque o gol bateu na minha cabeça, ela foi lá no ângulo. E eu acho que ninguém está sabendo que foi eu que fiz o gol. O Almir pulou e entrou pro Almir. A conta foi pro Almir. Sei lá, mas eu não fazia gol em ninguém. A minha função, realmente, eu vou ser sincero, é uma função muito importante numa equipe de futebol. Eu sempre falo, o meio de campo é o coração do time, Sim. do ser humano, né? O meio de campo. Se você tiver um meio de campo bem entrosado, não tem dúvida que 60%, 70% o time vai render, a equipe vai render. E o Santos teve esse privilégio de ter, antes de mim, Jair da Rosa Pinto. Fazia meio de campo com o José Eli de Miranda, Zito. E quando eu cheguei, o Jair já estava parando. Jair Coroa, já estava já... Aí foi quando eu cheguei, meu amigo. Então, eu sempre falo, o meio de campo é o coração
do ser humano. E, graças a Deus, eu e o Zito formavam uma dupla realmente extraordinária, né? Eu me lembro muito bem do gol que eu quase não fazia, né? Uhum. Foi isso que eu falei, né? Foi um chute da intermediária forte lá no canto direito do goleiro. A minha função era meio de campo, dar proteção. Eu tinha um colega, Mauro Ramos de Oliveira. Sim. Ele só faltava pegar um laço para me laçar. Fica. Ele não queria que eu saísse para frente para atacar. Ele queria que eu ficasse ali na frente deles, ali, para não dar espaço para os atacantes trabalhar, né? Então ele gritava muito comigo, né? Então eu não quero me desculpar de eu não fazer gol, mas eu fiz gol. Fez gol. Fez um sabe contra quem? Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Fez um contra a Internacional de Milão em 66, que o Pelé lança, o senhor mata no peito, coloca no chão e chuta na entrada da grande área. Um 4-1 que deu ao Santos o título do torneio Progresso. Esse foi eu que fiz o gol? Foi. Eu nem me lembro, rapaz. Foi um golaço. Ainda bem que ele está aqui para lembrar, né? Tá. Tem vídeo. Tem vídeo. Colorido ainda, hein? Não é cascata, não é mentira. Não é cascata. Eu aproveitar então que a gente falou do Internacional agora, vamos chamar o Marcelo Lúcio Fernandes, lá diretamente de Luxemburgo. E aí, Marcelo, tem alguma pergunta para fazer para os nossos ídolos? Olha, primeiramente gostaria de agradecer a presença desses dois monstros da história do futebol brasileiro, né? A presença da Anitta, que está aí, veio do Chile só para bater um papo com a gente aí. Obrigado, Anitta, pela presença, hein? Obrigada a você. E tem uma curiosidade nesse jogo aí do Abel, aí, que ele jogou pela seleção brasileira. Foi a única vez na história que a seleção brasileira jogou 2 vezes no mesmo dia. No 21 de novembro de 65, o Brasil empatava com a União Soviética no Maracanã em 2-2, e no Pacaembu, em São Paulo, o Brasil vencia a Hungria por 5-3. Então foram 2 jogos da seleção brasileira ao mesmo tempo, né? Um em São Paulo e outro no Rio. E voltando ao Pacaembu, vale lembrar aí que nós temos aí 12 títulos aí no estádio do Pacaembu, né? Taça Cidade de São Paulo de 49, torneio início de 52, o Rio São Paulo de 59, a Libertadores de 2011, a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2013 e 2014, a Recopa Sul-Americana em 2011, o Paulista em 56, 61, 67 e 2010. O Robertão, né, o torneio internacional, o Roberto Luiz Pedrosa, de 56, né? A estreia do Santos aí no Pacaembu foi no dia 1º de maio de 40, um jogo não oficial, né, um torneio início relâmpago, não é contabilizado esses números aí nas estatísticas oficiais do Santos, né, que é o torneio início, né, o Santos venceu o São Paulo Highway por 1-0. E a estreia oficial aconteceu no dia 12 de outubro de 1940, um empate entre Santos e São Paulo Highway, o atual Nacional da Barra Funda, por 4-4, pelo Campeonato Paulista, partida de número 752 na história do clube. Em relação ao seu Abel fez a sua estreia pelo Santos no dia 29 de abril de 65, numa vitória do Santos sobre o Remo do Pará por 9-4. O último jogo foi no dia 10 de junho de 1971 contra a Portuguesa, 1-1 contra a Portuguesa, né? A estreia do seu Abel no Pacaembu foi no dia 8 de setembro de 1965, uma vitória do Santos 3-1 sobre o Juventus, né? Sobre o seu Mengal, o primeiro jogo dele foi no dia 19 de abril de 60, no Pacaembu, aí um empate 2-2 com a Portuguesa pelo Rio São Paulo. Curiosidade que é a primeira vez que o Ataque Mágico jogou junto nesse dia, né? Então, o seu Mengal já estreou com o pé direito aí no Pacaembu, junto com Dorval, Coutinho e Pepe, né, nesse empate 2-2. O último jogo do Mengal foi no dia 18 de maio de 69, empate 1-1 com o São Bento, né? E eu queria começar perguntando pro seu Mengal, de todas as mentiras que o seu Pepe conta sobre o senhor, qual a que deixa o senhor mais bravo? Eu vou te contar, viu? O Pepe era um contador de história
impressionante. Ele inventava cada uma, e eu era o cara mais visado, né? Eu era o cara mais visado. E ele ficava sempre me regulando. Eu me lembro uma vez que a gente foi jogar aqui no Brasil. Não sei bem qual foi a capital, o estado. Só que a gente tinha que chegar, a gente chegou no aeroporto e a gente ainda tinha que pegar um ônibus para ir para essa bendita cidade. E não era asfalto, a estrada não era asfalto, era terra mesmo, terra firme, batida, poeira de tudo quanto era lado, e buraco, né? O ônibus balançava, tudo. Aí entramos no ônibus e fomos. Eu sentava bem lá atrás, e ficava. De repente eu pegava no sono. Eu pegava no sono mesmo, e o ônibus balançando, poeira, tudo. Aí o Pepe não aguentou. O Pepe levantou, olhou para mim, viu que eu estava dormindo. Aí ele, eu não acredito que esse cara, do jeito que está aqui, ele está dormindo. Ele não aguentou e me xingou, rapaz, de uma tal maneira. Então eu não esqueço desse momento aí foi do Dalmo, né? Foi o Dalmo Gaspar, que não aguentou e começou a me xingar, porque realmente eu era muito desligado, entendeu? Eles falavam que eu entrava dentro do campo e não sabia com quem eu ia jogar. Olha, realmente eu fui abençoado por Deus de eu ter encontrado esses caras, Dalmo, Gilmar, Mauro Ramos de Oliveira, José Macia, Antônio Wilson Honório, que já está no céu. Enfim, eu não tenho nada que reclamar da minha vida, e fui um cara que eu arrumei e casei bem com a esposa, já é falecida, e tenho uma grandes filhas, que uma delas está aqui comigo, e eu só agradeço. É que nem o meu irmão, mas ele sempre falou que o futebol foi tudo para a família. Foi para mim, foi tudo. Entendeu? Perfeito. Pessoal, a gente está indo para a reta final. Vamos priorizar a pergunta da plateia. Nosso parceiro Gui. Manda bala, Gui. Boa tarde, um prazer imenso estar aqui. Queria perguntar tanto para o Mengalvio quanto para o seu Abel. Na verdade, ia repassar até a pergunta que o Vinícius fez para o Marcelo. O que vocês acham desse movimento aí da imprensa de apagar da história jogos em que vocês dois estiveram presentes, né? Jogaram aí amistosos, campeonatos que os adversários entravam para valer, para ganhar do Santos, e hoje parece que não existiram, quiseram apagar da história, né? O Cristiano Ronaldo tem mais gol que Pelé, Messi tem mais gol que Pelé, e na verdade a gente sabe que não era bem assim. Os adversários entravam para valer mesmo, para ganhar do Santos, e queria a opinião de vocês. Olha, o futebol hoje em dia é mais marketing do que outra coisa, né? Então, Pelé já passou, já foi lá atrás. Tem que valorizar esses que estão aí agora, Messi e Cristiano Ronaldo e outros. Por quê? Porque isso que vai dar retorno nesse momento. Então, tudo que eles puderem fazer para botar o Pelé em segundo plano, eles vão fazer. Mas os vídeos estão aí. É só ver se esses que eles dizem que são melhores que o Pelé, quantos gols fizeram de cabeça, quantos gols fizeram de pé direito, quantos gols fizeram de pé esquerdo. Entendeu? É isso. A minha opinião é essa. Sobre os gols. Legal. Você quer completar alguma coisa sobre... Não, eu estou falando que
A gente chega numa certa idade, aparece tudo. E uma das coisas que está aparecendo, eu não estou escutando quase nada. A pessoa tem que falar bem alto para poder captar a mensagem, entendeu? Então, por isso que eu estou falando. A pergunta é em relação aos gols do Pelé, que hoje a imprensa ela quer diminuir, dizendo que Cristiano Ronaldo fez mais e o Neymar e o Messi fez mais porque eles fazem jogos oficiais e Pelé fez em amistosos. Aí queria saber o que o senhor acha disso. Eu acho que eles não devem nem tocar no nome do Pelé, viu? Pelo amor de Deus. Para escutar tanta besteira, desculpa de falar, entende? Pô, é uma coisa impressionante os gols que o Pelé fazia, viu? Vou te contar, eu nunca esqueço do gol que ele fez no Maracanã, né? Entendeu? Tem até se eu não me engano, tem uma placa lá. Sim, Fluminense. Não tem, não? Foram vários. E esse ficou na minha memória, essa jogada que ele fez no gol do Maracanã, né? Eu realmente estou me lembrando porque eu participei também, né? Eu e o Zito era ali no meio de campo e que eu procurava da melhor forma possível servir, né? E ele descia, né? Descia e a gente dava para ele. A gente logo já dava para ele, né? Então ele pegava a bola e fez aquele gol maravilhoso lá no Maracanã, né? Por isso que eu falo que tem que ser sempre lembrado Edson Arantes do Nascimento, entendeu? Porque a gente sabe realmente o que ele significou para o futebol, não brasileiro, e mundial também, entendeu? Isso aí. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui da plateia. Primeiro, registrar minha alegria em estar diante de dois monstros do futebol. Uma coisa que, entre os muitos títulos de Mengalvio, ele também foi campeão mundial pela seleção brasileira em 62. Né? Mas eu queria, falando em Copa, me dirigir ao Abel. Abel, 66 seria a sua Copa, independente do Edu ter jogado ou não. Porque o Paraná, que acabou jogando todos os jogos, tecnicamente não se comparava a vocês dois de forma nenhuma. O que você acha por que essa coisa não rolou? Então, como eu te falei, o Edu, né, tomou conta. Eu vim em 65, fiz um ano sensacional. Teve esse jogo aí contra a Noruega, que foi citado pelo Marcelo. Nesse dia, o Paulo Machado de Carvalho estava aqui no Pacaembu. Quando terminou o jogo, ele foi no vestiário e falou para mim: você se cuida que você vai ser o ponto ano que vem na seleção. Ele falou para mim. E eu vinha muito bem, né? E continuei. Só que quando faltavam 15 dias para sair a convocação, teve um jogo do Santos que eu tive uma distensão. Lula pegou o garoto que estava jogando nas preliminares, né? O Edu jogou, arrebentou com o jogo, fez o gol. Eu, com distensão, jogou o outro jogo, fez o gol. Foi convocado com justiça. Eu estava machucado, por isso que eu não fui convocado, porque eu tinha um aval do Paulo Machado de Carvalho. Eu reconheço isso. Eu falo, mas eu não tenho nenhuma mágoa de ter sido preterido e ter ido o Edu, ter ido o Paraná. Graças a Deus, Deus sabe o que faz e eu entrego na mão dele. Tem mais alguma pergunta da plateia? Senão, professor... Só um minutinho, professor. Vou fazer a última da plateia aqui, tá? Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, principalmente. Eu não sei nem como formular essa pergunta, mas eu pegando a pauta com relação que o Wesley disse,
que o Mengalvio disse, eu acho que todo santista pega como lição a questão de passar a notícia para o próximo, principalmente para os mais jovens, porque é exatamente isso que o Mengalvio diz. Eu sinto, assim, o Guilherme, por ser parte da minha família, ser moldado a ser santista e, de certa forma, perdido algumas partes da nossa história do Santos Futebol Clube. Pessoas, por exemplo, eu sou da geração de 85, nasci em 85, ou seja, o Wesley sabe, uma galera sabe o que é passar 18 anos na fila e o que a gente está vivendo agora. A gente sabe que foi uma fase que a gente já viveu até mais difícil. Desculpa estar falando às vezes rápido, nervoso, mas eu sei que o caso... eu queria pedir ao Mengalvio e ao Bel, com relação às questões que vocês passaram como jogadores, ensinamentos de vida que vocês, uma palavra, uma frase, alguma coisa, uma preleção que teve, que vocês marcam na história dentro de vocês, que vocês falam na questão motivacional. E reforçar essa questão de, quando a gente passa na Vila Belmiro, às vezes eu quando eu era sou santista, quer dizer, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, passando para ir pela primeira vez na Vila Belmiro, eu não conhecia o Mengalvio, não conhecia o Abel, às vezes vocês passavam pela gente e às vezes os próprios torcedores não saber quem é. Mas aquela coisa, a árvore não é pequena. Tá. Obrigado por tudo. Então, essa parte de motivação valeu muito para mim quando eu tinha 15, 16 anos. Eu fui estar lá no Botafogo, indicado pelo Garrincha. Por quê? Porque eu morava na Raiz da Serra e o Garrincha morava em Pau Grande, que são vizinhos. Como, por exemplo, São Vicente e Santos. Né? Então, minha mãe falou com o Garrincha me levou para treinar lá no Botafogo. Lá, eu fui treinado pelo Marinho, pai do Paulo César Caju. Foi ele que falou para mim, olha, quando tu pega essa velocidade que você tem, eu jogava na meia, ele me botou na ponta. Vai e chega lá, tu cruza, levanta a cabeça e cruza, não chuta no gol. Então, essa orientação eu levei para o resto da vida, entendeu? Só fiz 28 gols no Santos por isso, porque aprendi com ele, segui o que ele me falou, acreditei, tive a felicidade de jogar 6 anos com essas feras aí, entendeu? E só fazer 28 gols, mas dei muitos para fazer. É isso. Ai, que susto. Seu Menga, o que mais te motivou, para completar a sua resposta, o que mais motivou, uma palavra, alguém que tenha te motivado para seguir em frente no Santos e no futebol em geral? Senhor Menga. Para o senhor, o que foi que mais motivou, uma palestra, algo de vestiário, que mais motivou o senhor na caminhada do senhor no futebol? Eu vou ser sincero. Não desmerecendo. Tem som aqui? Está com som? Não desmerecendo o nosso grande, inesquecível Luiz Alonso Pérez, treinador do Lula, o famoso Lula. Não quero desmerecer ele, porque ele teve a grande virtude, realmente, que ele teve, de saber ter escolhido o plantel, os jogadores. Porque ele era um treinador de arroz com feijão. Não complicava ninguém, entendeu? A palestra dele era rápida. Ele chegava, na hora, um botava a mão em cima um do outro. Vamos lá, legal, vamos lá, vai. Pronto, essa era a tática do nosso glorioso Luiz Alonso Pérez, né? Então, eu talvez até estou saindo fora da pergunta que foi feita. Não, está dentro da pergunta. Entendeu? Essa foi a grande... realmente, eu sempre falo e continuo a falar,
O nosso treinador foi um treinador que não inventava, não complicava a vida de ninguém. Ele procurava, da melhor forma possível, ajudar a gente. E eu nunca esqueço que eu estava contundido, tudo, e estava na reserva e fiquei no banco esperando a minha vez. E ele sempre me incentivava, sempre me dava Desculpa, estou meio rouco. Estou falando do nosso grande treinador, Luiz Alonso Pérez Lula. Ele não era um treinador que, na época, era cheio de tática. Os treinadores procuravam o quadro negro, entendeu? Como é que tinha que jogar. Lula não era assim, não. Lula dava a camisa para a gente. Vamos lá, botava a mão assim, um em cima do outro, da mão assim, né? E seja o que Deus quiser. Aí já viu, né? Perfeito. Professor Guilherme, para a última pergunta, para a gente fechar nosso bate-papo com os dois. Bom, eu vou fazer pergunta bem rápida tanto para o Abel como para o Mengal. O Abel falou que era ponta de ir até a linha de fundo e deixar o pessoal na cara do gol. Abel, quem foi, assim, qual era o lateral direito que te deu mais trabalho, que era mais difícil de você passar? E para o Mengalvio é parecido. O Mengalvio falou que o Mauro pedia para ele ficar na parte de trás, quer dizer, ajudando ali na defesa. Quem foi o cara que deu mais trabalho para você ajudar o Mauro naquela época? Quem era o atacante que fazia você... Assim, ó, isso aqui eu tenho que prestar atenção, porque senão ele pode complicar contra a gente. Então, a pergunta é semelhante para os dois. Pro Abel, qual o principal marcador dele? E para o Mengalvio, qual era o cara que ele tinha que prestar mais atenção para não deixar jogar contra o Santos? Olha, aqui em São Paulo, eu peguei o Zé Maria, no Corinthians, que era dose. Mas também teve o Galhardo também, que foi na mesma época, ou um pouco depois do Zé Maria, era mais ou menos ele também era lateral. Eu era pequenininho, fraquinho, a meia não ficava aqui em cima, naquela época não tinha como deixar a meia aqui, então eu jogava de meia riada e tinha que ter velocidade para correr dos caras, porque não era fácil. Então todos para mim foram difíceis. Mas você vê que o Carlos Alberto, que foi um dos maiores, ele foi causador da minha vinda para o Santos. E chegamos juntos, jogamos extremo no mesmo dia, pode ver aí. Viemos juntos, porque ele insistiu lá com quem estava procurando um substituto para o Pepe, que visse esse garoto aí do América, tal, Abel. Então eu vim junto com ele. Esse foi o mais difícil, Carlos Alberto. Mas ainda foi bom para mim, porque ele me trouxe para cá. Você, Mengalvio, qual foi o jogador que mais te deu trabalho para marcar? Rapaz, olha, foi uma época que em cada posição que tinha eram tudo craque, tudo bom jogador. E não era um só, não. Era 2, 3, 4. Então, quando a gente jogava contra um desses aí, o meio de campo era eu e o Zito. Então, no time adversário tinha os grandes meia, né? Tinha os grandes meia, que eu quero até me lembrar aqui, mas no momento a memória está indo para o espaço. Então, o Zito chegava para mim e falava assim, eu me lembro do Benê, no São Paulo, jogando no São Paulo, um meia extraordinário, grande. Então, o Zito chegava para mim, Mengalvio, pega o Benê, era o melhor jogador. Ele sempre passava para eu pegar
O melhor jogador para marcar a zaga era um Barão. Eu jogava no lado esquerdo e ele no lado direito. Então ele via. É o Lourico. Lourico, um dos grandes meia também. Tinha Benê, tinha Gonçalo, você jogou no São Paulo. Então ele já olhava para mim e falava: pega o Gonçalo que eu pego o outro. Tá bom, Zito, tá bom, pode. Enfim, era uma coisa impressionante esse time do Santos na época, não? Era uma coisa extraordinária. Eu vou te contar. Eu nunca esqueço, viu? Nunca esqueço. E às vezes tem pessoas de certa idade, né? Que quando me vê, não aguenta, né? Vem e fala, quer falar comigo, tudo. E, então, foi muito gratificante a minha vinda aqui para Santos, jogar no Santos Futebol Clube. E cheguei numa hora realmente que a minha posição estava sendo vago, já tinham testado vários meia, né? Não dava certo. E o Jair da Rosa Pinto estava parando mesmo. Graças a Deus que ele parou, né? Porque se ele continuasse, sabe quando que eu ia jogar? Nunca. Então, está na hora de você parar. Aí eu entrei com a graça de Deus. Amém. E fui em frente. Amém. Fantástico, gente. Bom, quero agradecer a todo mundo que está aqui, ao Marco Piovan também, que é da Editora Onze Cultural, parceiro da gente, Marcelão, lá do outro lado do oceano, Wesley, Evaldo, Guilherme, Abel e Mengalvio, o pessoal do Museu do Futebol. Obrigado a todos, valeu, gente, até a próxima. Valeu, obrigado. Esqueci de falar uma coisa. Os autores, não sei se os jogadores vão poder ficar, o Abel e o Mengalvio, mas nós, os autores, a gente vai autografar os almanacs aí de quem quiser.